pedagogos do Brasil, professores, a nossa temática de hoje terá como tema a família, a lei, a escola. E agora, com essa parceria fortalecida, já percebendo que o vínculo afetivo é importante para o ensino-aprendizagem, nós vamos nos deparar agora com consequências para justamente o ensino em si propriamente dito. Que contribuição você como família pode dar? Que contribuição você enquanto escola pode dar? E o que a lei pode nos ajudar a trilhar esse caminho de conquistas e de vitórias para as nossas crianças e adolescentes? Vamos juntos que a nossa aula está apenas começando. Para início de conversa, nós temos aqui o processo educacional, algo que não podemos fugir. A criança já veio do seio familiar, com aquilo fortalecido, com toda a sua estrutura fortalecida, e aqui na escola ela precisa aprimorar. Mas o processo educacional, ele precisa acontecer. E de que forma nós, enquanto instituição escolar, podemos caminhar junto com a instituição família pautada nesse melhoramento, nessa organização, reorganização de todo o processo educacional. Nós iremos perceber que os dias atuais vêm sofrendo profundas modificações. A pandemia chegou, mas antes dela chegar, nós já tínhamos esse processo que vinha sofrendo essas transformações, essas modificações, e não podemos esquecer que estamos num ambiente onde se misturam várias famílias para ali trilhar um só caminho. E as dificuldades, elas começam a aparecer, mas também a gente começa a perceber os atributos de cada criança, as particularidades de cada adolescente, e é aqui onde todo o processo educacional, ele entra para fortalecer, ele entra para assim ajudar. Aquilo que era dificuldade passa a ser fortalecido, e aquilo que estava em excesso passa a ser agora unificado, planificado para assim, esse melhorar do processo educacional. E nós precisamos compreender que a família não pode ficar de fora desse processo, e que você escola, você professor, você gestor, não pode ficar de fora desta aula, deste amplo campo, onde nós vamos compreender todo o processo educacional e perceber que essa parceria fortalecida entre família e escola, todo esse ambiente pautado na aprendizagem, ele vai começar a produzir bem mais frutos. Como resgatar esses cidadãos em formação? A sociedade deve se debruçar sobre esse terrível fato. Estamos perpetuando na pobreza, na ignorância. Somente o assistencialismo não resolve. Então a gente começa a perceber que os conflitos sociais, eles existem nos seios familiares, eles existem no entorno da comunidade escolar, e a criança começa a chegar na escola, e a gente não pode pautar somente no assistencialismo, mas aqui nós vamos começar a tratar a criança como um ser que aprende. Nós vamos começar a tratar o adolescente como aquele ser passível de altas habilidades, que ele vai compreender todo o entorno da sua volta. O quanto essa parceria é importante para fortalecer o ensino-aprendizagem. O processo educativo e a família. Ela engloba justamente a escolarização. Então, nós estamos aqui em pleno século XXI, estamos percebendo que sem a teoria da família era impossível da escola conseguir avançar com tanta qualidade. Mas a gente precisa também ter a praticidade, todas as normas, toda a formalidade do ambiente escolar para assim fortalecer esse ambiente educativo, esse ambiente fortalecido de total ensino e aprendizagem para as nossas crianças. O processo educativo no Brasil. A educação antes da escola. Nós vamos perceber o quanto é importante a gente ter em mente essas duas palavras: educação, escola. A educação existe mesmo onde
não há escola. No nosso seio familiar não é uma escola, não é nada formal. E a educação já existe naquele ambiente. Então, na escola isso só vai ser aprimorado, trabalhado de forma formal para que assim as crianças entrem nesse processo educativo. A educação através da imitação. Uma das formas que a criança adquire conhecimento entre os povos primitivos. Então, nos primórdios, na antiguidade, a gente poderia perceber que a criança ela aprendia muito pela imitação e ela trazia isso do seio familiar. Ela trazia isso também do ambiente escolar. Ela aprendia imitando o seu professor e chegava no ambiente familiar e passava isso para os seus pais. A educação e as cerimônias de imitação, a gente vai perceber que ao longo da existência do ser humano, desde que se falou na existência do ser humano, essa educação ela foi pautada nessa imitação. E elas têm valor moral, porque aprendem a suportar a dor, a fome, as circunstâncias difíceis, aquelas circunstâncias que são reais, mas que talvez causem mesmo esse transtorno na vida da criança, e esse processo educativo vai ajudar, através desse valor moral, as crianças e adolescentes passarem por essa parte, sempre pautada no processo educativo no Brasil. Tem também um valor social e político. Através de quem está à frente, vai saber dirigir, direcionar as crianças e adolescentes diante dos conflitos que elas trazem consigo, do seio familiar, da comunidade ao qual ela está inserida, e assim transportar, suprir a necessidade das famílias, aprimorando aquele conhecimento que a criança já traz, daquelas situações conflituosas, melhorar todo o ensino-aprendizagem, assim elas vão começar a suprir a necessidade das suas famílias. Valor religioso. Nós não podemos fugir, né? Então, a criança, ela vai começar também a se sentir amparada, protegida, quando ela tem essa visão, quando ela parte da família, que tem também essa visão do valor religioso importante para o ensino e a aprendizagem. E valor prático. Os jovens iniciados nessas cerimônias da imitação aprendem métodos, né, métodos essenciais para a sobrevivência. E nesses métodos essenciais para a sobrevivência que eles aprenderam no seio familiar, na escola ele vai ser lapidado, transformado como esse ambiente totalmente transformador do processo educacional. Acesso à educação escolar. Nós vamos perceber que a parceria entre família e escola, ela vai prezar pelo acesso à educação escolar. E que as crianças, elas tendem até mesmo a viver nesse cenário da família, elas tendem também a viver nesse cenário da escola, do ambiente escolar, e que ambas vão ser pautadas no processo educativo. Então, a afetividade foi importante e é importante nos dias atuais, nos tempos primitivos ela foi importante, e aqui a gente vai começar a perceber que quando a criança sai lá do seio familiar, ela se fortalece na educação escolar, ela vai avançando nesses níveis de ensino. E quais são mesmo os níveis de ensino? A pré-escola, a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o 1 e o 2, o ensino médio, a educação superior. Então, todos os níveis, nós vamos pegar algo que foi utilizado no seio familiar para o melhoramento do processo educacional lá no ambiente escolar. E vamos perceber o quanto isso vai fortalecer o sistema de avaliação, porque a avaliação, ela sai de cenário, aquela avaliação pautada somente no quantitativo, e ela vai agora se fortalecer como qualitativo, a perceber aquilo que a criança já traz no seu social, no seu valor moral, no seu valor religioso, no seu valor sociopolítico, e aqui vai ser mais e mais e mais aperfeiçoado. E os problemas da educação brasileira?
decorrente a tantos cenários onde existem famílias de todas as espécies, de todos os tipos. As famílias elas começam a se desmistificar, começam a ter pais que moram só com os filhos, mães que moram só com os filhos, filhos que moram só com os netos que moram só com os avós. Então, os problemas da educação brasileira elas começam a surgir e a escola precisa ter esse ambiente totalmente preparado para, assim, ter esse processo educacional ao qual é a temática dessa aula de agora, preparado para receber as crianças e ajudá-las nesse ambiente propício. E as principais teorias educacionais vigentes no nosso país: o socio-interacionismo, a epistemologia genética, o behaviorismo, o construtivismo. Todas essas correntes teóricas, teorias da aprendizagem, elas contribuem para que quando a criança e o adolescente saiam do seio familiar, ela consiga aprender. Toda criança ela aprende de uma forma. Então, quando ela sai desse ambiente e vai para a escola, o professor, o gestor, a escola deve ter esse processo educacional pautado numa das correntes e perceber aquela que é melhor para a criança aprender, para a criança compreender o entorno da sua vida, ter essa visão de mundo ao qual ela está inserida. E as leis de diretrizes do ensino, a Lei Maior da Educação, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que vai nos dar todo o direcionamento para, assim, esse processo educacional seja cada vez mais fortalecido. A Declaração de Bolonha, que vai tratar muito sobre a desigualdade, a disparidade que há nas famílias. A Declaração de Salamanca, um importante evento que aconteceu pautado na educação também, onde ela vai tratar principalmente do direito daqueles que não têm, da pessoa com deficiência, o quanto ela deve estar fortalecida nesse ambiente escolar. A pessoa com deficiência saiu do seio familiar com todo o cuidado, com todo o zelo e está num ambiente novo. Então, essas leis, esses documentos, essas declarações vai nos ajudar, vai fortalecer todo o processo educacional agora no ambiente escolar. O quanto é importante para cada um de nós percebermos a educação para além da escola, para fora do contexto escolar. A criança saiu do seio familiar, foi inserida no contexto educacional, no ambiente escolar, e ela precisa sair daquele ambiente fortalecida. Ela precisa sair conhecendo, aprendendo, sabendo. Uma parte importante do processo educacional, ela acontece justamente fora do ambiente escolar. Então, as quatro paredes deixam de existir para que, assim, as crianças, elas tenham esse melhoramento, esse fortalecimento dentro de outros ambientes que não sejam também o escolar, mas que produzam também muito conhecimento. E como trabalhar o afeto na educação infantil? Então, nós vamos perceber que ele não está fora do contexto do ambiente escolar. E que o professor, o educador, o pedagogo, ele deve saber essa vertente de trabalhar isso na criança. Que ele está num outro ambiente para aprender novas coisas, mas o afeto, ele não deve deixar de existir. Do ponto de vista piagetiano, Piaget, a afetividade seria como esse combustível, essa gasolina que ativa o motor. Então, ela vai ativar, essa afetividade vai ativar, despertar o gosto da criança por aprender, fortalecendo esses vínculos entre os indivíduos. Quem são os indivíduos? Você, pedagogo, você, professor, nós, professores e pedagogos, juntamente com as crianças, fortalecendo esses vínculos. A família é a base do desenvolvimento da criança. E nós podemos aqui reforçar que já tem até dia, o 15 de maio, né, a gente foi criada justamente com essa
oportunidade de promover esse dia da consciência, né? Perceber que as famílias, elas já não são mais aquele seio imbuído, só o pai, a mãe e os filhos, mas elas começam a se transformar diante da realidade do século 21 e a escola precisa estar preparada para trabalhar esse dia, para fortalecer esse dia, para que assim as crianças elas possam então perceber a sua importância, a importância da sua família dentro do ambiente escolar e dentro da própria sociedade. Escola e família é o espaço ideal de aprendizagem e não se pode mais pensar, né, nesses dois ambientes segregados, ou então que um não é a continuidade do outro. Nós percebemos ao longo de toda a nossa aula que é justamente isso. A escola deve estar preparada para receber a criança dos ambientes familiares de onde ela veio e fortalecer aquilo que ela já tem como base e aprimorando em todo o processo educacional. E o Dia Internacional da Família, ele já foi instituído mundialmente, né, através da Organização das Nações Unidas, para trabalhar, pensando nessas transformações das famílias, para trabalhar justamente essas estruturas que foram se alterando, se transformando nas últimas décadas e assim fortalecer os vínculos entre as famílias e o ambiente escolar. Por que a família é importante? Nós vamos perceber que é algo natural, é se ter uma família. Nenhum ser humano ele vive sozinho, isolado, que não tenha uma família. Por isso que a gente precisa começar a perceber as rotinas da família. É importante para a escola perceber a rotina da casa das suas crianças, dos seus alunos e assim prepará-los para receber esse ambiente escolar todo preparado para o ensino e a aprendizagem. E trabalhar habilidades nessa criança essenciais para o seu futuro. Habilidades socioemocionais, habilidades culturais, habilidades de ter empatia para com o outro, de conviver com o outro. E essa é uma função importante nossa e da nossa escola. O desenvolvimento cognitivo, o quanto é dentro do ambiente escolar que as crianças começam a se fortalecer, começam a gerar esse vínculo para assim, desenvolver esse cognitivo, chegar na escola e melhorar o seu desenvolvimento cognitivo. A inteligência emocional, né? O melhor caminho para formarmos os nossos filhos é ensinando o nosso melhor no seio familiar, mas permitindo que ele aprenda mais e mais e mais no ambiente escolar, seja essa criança forte a estar ali imbuída nesse processo educacional. E a sociabilização, né? São as famílias com intenções excelentes para com seus filhos. E é assim, atender a necessidade dessas crianças no seio familiar e assim quando ela for para a escola, esse desempenho escolar ele possa se fortalecer, ele possa ser ativo na vida da criança, ter esse crescimento visível escolar. Por quê? Porque ele já veio fortalecido do seio familiar, ele já veio com essa estrutura familiar fortalecida e a lei garante que no ambiente escolar essa educação ela deve ser mais transformada, esse processo educativo ele deve ser bem mais melhorado. A escolha da carreira. A escola deve pautar isso na vida das crianças. As crianças saem de um ambiente onde ela é amparada, cuidada, amada, zelada, tem amor, tem conflitos, mas aqui nós precisamos ter esse ambiente propício para assim prepararmos essa criança para um futuro próximo, estudar e ter essa carreira de sucesso próximo. E aqui por hoje a nossa aula se encerra com essa organização do sistema educacional pautada na parceria entre a escola e a família. Dois ambientes que caminham juntos pautados no ensino e aprendizagem.